Trazendo essa notícia triste, não é? É um bebê que morreu agora há pouco, mas morreu como? Sabrina, o que foi que houve aí, Sabrina? Oi, Samuca, oi vocês aí de casa, um bom dia para todo mundo. Pois é, estamos aqui no bairro das Indústrias, eu estou aqui nessa residência, próximo a essa residência fica uma lojinha que é da família, inclusive. A gente está aqui para entender o que foi que aconteceu, porque uma criança de 6 meses foi encontrada morta. E aí viemos até esse local, chegamos aqui, a gente encontrou o pessoal do SAMU que já estava fazendo o atendimento e constataram o óbito da criança, um bebê de 6 meses. Vamos nos aproximar aqui para tentar mostrar um pouco o interior da residência e a família que está falando, está conversando com a imprensa, mas eu já gostaria de entender esse caso sobre como que essa criança foi encontrada morta. A polícia está por aqui. Mas antes eu vou chamar para vocês a sonora do Dr. Christian de Souza, que era o médico do SAMU, que veio fazer o atendimento aqui na residência, constatou o óbito e deu alguns detalhes de como estava essa criança. Vamos acompanhar. Nós somos acionados pela Central 192, aonde foi pedido pela própria familiar para vir a ajuda dessa criança, que possivelmente já estaria em óbito. Quando nós chegamos ao local, ela estava assim em óbito. Existe um hematoma na cabeça da criança, né? Onde não se sabe se foi por trauma causado por espancamento ou se ela caiu da cama. Relatos da mãe é que ela caiu da cama, porém a mãe estava alcoolizada. Então a gente não tem certeza de como é que foi a situação. Mas infelizmente a criança já se encontrava em óbito, com 6 meses de vida. Como vocês acompanharam aí na programação, ao vivo, a gente conversou com o médico Dr. Christian, que deu os detalhes sobre o estado de saúde da criança, que constatou o óbito, alguns hematomas pelo corpo. E agora a gente vai conversar aqui com a mãe para tentar esclarecer um pouquinho sobre como foi que você constatou que realmente a criança estava morta. A gente está ao vivo aqui pela TV Arapuã, é a chance que você tem de esclarecer alguma coisa. Eu já falei, quero falar mais não. Mas me explica direitinho o sentimento que tá, como foi que você viu o seu filho, como era que ele estava. Me conta esses detalhes para a gente poder te ajudar e tentar entender o que foi que aconteceu com o seu filho. Eu tomei umas 3 cervejas. Aí quando deu uma certa hora, a mãe foi e mandou eu para ir para cama. Peguei ela ainda riu, brincou comigo e tudo. Aí quando eu briguei com ela, dei de mamar, virei as costas para o outro lado, botei ela no canto da parede e dei o peito a ela. E justamente botei os 3 meninos juntos. Quando foi agora de manhã, a menina amanheceu dura, roxa, toda roxa, o corpo ficando roxo já. Você não tinha percebido então que estava nesse estado assim? Dormindo com elas duas, no quarto. Com suas outras filhas? Com meus 2 filhos e minhas 2 irmãs. E aí, quando foi hoje pela manhã, você observou o corpinho dela todo roxo. Foi você quem acionou o SAMU? Foi eu. A gente conversou com o médico de SAMU, ele disse que tinha alguns hematomas no corpo da criança. Ela poderia ter caído, você desconfia de alguma coisa? Você como mãe, o que é que você acha que poderia ter acontecido? Mas eu acho que ninguém deu nela não. Eu sou mãe, criei 2 filhos, como é que eu vou dar numa criança daquele tamanho, que é sem defesa? Mas ela poderia ter caído, você acha que aconteceu o quê? Pode ter caído, né? Porque eu também apaguei, fiquei lúcida. Não sei. Você não chegou a ver? Você é mãe de mais 2 crianças? Isso. Quantos anos você tem? 20. 20 anos. Qual é o teu nome? Gabriele. Tá aí, recebe os nossos sentimentos, Gabriele. Ela descreveu como foi a cena quando ela chegou, que verificou realmente que a criança estava em óbito. Aqui nós estamos no interior da residência, os familiares estão por aqui, enlutados. A polícia está aqui com a gente, não vai comentar sobre o assunto, porque está aguardando, na verdade, o IML vir para fazer a perícia. O caso tem que ser investigado após o anúncio do SAMU, né, do médico do SAMU, Dr. Christian, que disse que realmente precisava de um apoio para dar o laudo completo a respeito das causas da morte da criança, porque realmente no corpo dela tinha alguns hematomas, inclusive um hematoma grande na cabeça, foi assim como ele descreveu. Então a gente vai ficar por aqui, Samuca, aguardando o IML e a perícia.
polícia para poder a gente ter mais detalhes dessa situação e, quem sabe, um depoimento mais a fundo a respeito do que aconteceu aqui nessa residência no bairro das Indústrias. Volto com vocês direto aos estúdios. Sabrina vai continuar lá. Sabrina vai continuar lá no local porque, olha, uma criança de 6 meses, é a informação de 6 meses. Segundo a polícia lá, a perícia constata hematomas no corpo da criança. Ninguém está dizendo que foi a mãe que bateu. Ninguém está dizendo que alguém... Por isso que Sabrina perguntou. Ela deve ter caído da cama? Será? Será que ela caiu da cama? O próprio médico, aliás, o médico, né? Não foi a perícia. O médico disse, olha, eu constato no corpo da criança, do bebê, hematomas. Como se fossem pancadas. Por isso Sabrina perguntou, a criança caiu? Aqui eu não posso dizer que a mãe bateu, que alguém bateu na criança. Nada comprovado. A criança está morta. Diz que a mãe disse que chamou, ela acionou o SAMU. A criança estava roxa, a cor da criança estava diferente, pancada no corpo. Então a gente vai acompanhar. Você fique ligado que aqui a gente traz a informação, tá?